Você já sentiu que a tua vida poderia ser muito mais do que tem sido? Você já sentiu que tu poderia dar muito mais, entregar muito mais, ser muito mais, que tem um potencial aí guardado, inativo, mas que poderia ativá-lo? Eu já senti muito isso e ainda sinto de vez em quando na minha vida que eu poderia entregar, que eu poderia ser muito mais, que a minha vida poderia estar transformada de algum modo e que atualmente eu estou entregando algo que está aquém dos meus potenciais. Então fica nesse vídeo porque nós vamos conversar sobre como um hábito pode mudar, pode transformar efetivamente a tua e a minha própria vida. Olá, meu nome é Otton e eu acredito que a vida de leitura é a verdadeira terapia para os tempos atuais. Nesse vídeo, fica comigo porque eu vou apresentar 6 tipos de benefícios promovidos pela leitura, mas eu vou te apresentar o benefício principal, que é um compartilhado por C.S. Lewis, em que ele vai trazer um aspecto fofinho. Eu acho fofinho, mas que é muito real, porque eu já vivenciei isso na minha própria atividade profissional. Eu sou psicólogo de profissão e eu já vivenciei esse benefício que o C.S. Lewis traz para a gente e que eu vou te apresentar aqui no vídeo. Bom, você está olhando aí a minha tela nesse exato momento. Então, nesse exato momento, você está vendo aí que existem 6 tipos de benefícios promovidos pela leitura. Recentemente, a gente teve uma pesquisa sendo divulgada aí, que teve uma repercussão na mídia, em que 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro nos 3 meses anteriores a pesquisa, ou seja, foi a primeira vez durante o histórico de pesquisa em que o número de não leitores ultrapassou o número de leitores. É claro que toda pesquisa vai ter o seu próprio recorte, não é necessariamente um dado, apesar de que busca selo, mas não necessariamente é um dado verídico, a gente pode confiar 100%, né, na pesquisa, não no sentido de teoria da conspiração, mas no sentido de que apenas é um recorte que muitas vezes pode, como todo recorte, pode ter o seu próprio vício, né? Não pode retratar necessariamente a realidade mesma. Então a gente tem ali um dado que pode ser preocupante, que é a redução do número de leitores no Brasil. Então o Brasil já é um país que lê pouco de verdade. Então, sei lá, eu já dou aula tem muito tempo e já me interesso pela leitura também tem muito tempo, e eu sempre vi esse tipo de pesquisa e sempre vi esse tipo de índice de que o brasileiro lê pouco. Então isso de fato não é novidade. A novidade desse ano é que existem mais não leitores do que leitores. Então eu vou te apresentar aqui esses 6 tipos de benefícios promovidos pela leitura. Então existem diversas pesquisas científicas que comprovam os benefícios da leitura, mas isso é mais ou menos igual àquilo que a gente sabe sobre os benefícios da atividade física. A gente só começa a praticar de fato depois que a gente tem um AVC. Então é mais ou menos isso também sobre a leitura. Nós sabemos, estamos carecas de saber os benefícios da leitura, mas a gente não vai ter um AVC porque não lê. Eu acho, infelizmente, né? Eu até queria que a gente tivesse um AVC para poder começar a ler, né? Mas infelizmente a gente precisa, às vezes por conta da circunstância da vida, começar a ler e, enfim, muitas pessoas acabam não tendo esse hábito de livre, espontânea vontade. Bom, então, sem mais demoras, o primeiro hábito, o primeiro benefício aqui da leitura são os benefícios cognitivos, que a gente tem: expansão do vocabulário, melhora da escrita, o estímulo ao pensamento crítico. É algo super importante de eu pontuar aqui, pela simples razão de que existem muitas pessoas ansiosas atualmente. Eu sou psicólogo, então eu falo de causa própria, tenho lugar de fala, vamos dizer assim, nesse negócio. Então, muitas vezes as pessoas ansiosas, elas não conseguem ter o pensamento crítico, né? Meu Deus, Otton, mas eu sou ansioso e eu
penso demais. Como é que eu não tenho um pensamento crítico? Não, você não tem pensamento crítico sobre o pensamento que você está tendo, né? Então eu estou cansado de conversar com pacientes que de fato não conseguem nem perceber que estão pensando e que o seu pensamento ele tem um viés específico, que é o viés da ansiedade. Então olha só o benefício cognitivo. E uma das abordagens mais eficazes na atualidade para se lidar com a ansiedade é o que a gente chama de abordagem cognitivo-comportamental. Então olha só como o benefício cognitivo da leitura pode te ajudar nesse aspecto do pensamento crítico, além do aprimoramento da memória e prevenção do declínio cognitivo. Segundo, são os benefícios psicológicos, né? Então redução do estresse, aumento da empatia, estimulação da criatividade. Então, sim, ler pode te ajudar na redução do estresse, pode inclusive ser um fator ansiolítico. Então a pessoa lê e isso reduz o estresse, isso pode reduzir a ansiedade, pode aumentar a sensação de calma, assim como também o aumento da empatia e estimulação da criatividade. Benefício 3 são os benefícios emocionais. A melhoria no bem-estar emocional, como falei anteriormente, e o fortalecimento do senso de identidade. Como assim, Otto? O fortalecimento do senso de identidade, como é que isso acontece? Porque ler histórias nas quais os leitores se identificam com outros personagens pode ajudá-los a entender melhor a si mesmo e as suas próprias emoções. Então, em psicoterapia, por exemplo, não é raro a gente que eu digo terapeuta, né, indicar um filme, indicar um livro, indicar um conto. Eu gosto de trabalhar muito com contos, com livros, né? A pessoa lê e ela se identifica. Isso é o que a gente chama de exercício da imaginação, de educação da imaginação. Então ela se identifica ali com outras histórias e essas outras histórias podem acabar se tornando referências e padrões para aquela pessoa que está num determinado sofrimento. Então por isso que a leitura ela pode gerar esse benefício do fortalecimento do senso de identidade. Essa dica aí foi boa, hein? Se você nunca teve essa sacada, ó, essa dica aí merece inclusive um like, merece inclusive aí a inscrição aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative os sininhos e vamos conversar sobre ler livros, sobre vida de estudos. O quarto tipo de benefício são os benefícios educacionais, ou seja, desempenho acadêmico superior e aprendizado contínuo. Ou seja, não é segredo para ninguém que a pessoa que lê mais, ela vai ter um desempenho acadêmico. E eu vou colocar aqui inclusive profissional, né? A gente poderia botar aqui educacionais/profissionais, porque a pessoa que lê mais, ela tem efetivamente um desempenho técnico melhor, sem dúvida alguma. Então, quarto tipo de benefício, educacionais/técnicos profissionais. Quinto, benefício social. Então, melhora na comunicação, né? A gente já viu lá o primeiro benefício, que era ampliação do vocabulário, melhora na comunicação, fortalece também as conexões sociais, como por exemplo participar de clubes do livro, de discussões literárias, facilita também muito o diálogo. Então, poxa, eu estava lendo aqui tal coisa, e agora eu lembrei de um episódio de Friends em que o Joey, ele era considerado, vamos dizer ali, o mais ignorante no sentido de inteligência, no sentido de cultura dos 6 amigos. O Joey Tribbiani, Matt LeBlanc, né? Então ele era considerado ali o que era mais ignorante, né? A gente percebia ali, ele estava tentando ser ator, né? Um ator meio que fracassado. Isso é que se dava a comicidade, né? O lado cômico da biografia ali e do arco da narrativa do Joey. Então teve um episódio lá de Friends que o Joey, para poder ele se interagir ali na conversa, vem um vendedor e tenta vender uma enciclopédia para ele, né? Atualmente a gente pesquisa um trabalho acadêmico, um trabalho de escola, qualquer pesquisa que a gente faça, a gente joga no Google e nós temos ali inúmeros artigos que estão mostrando para a gente aquele assunto que a gente está pesquisando, que estão esclarecendo, nos dando, entregando informações. Mas antigamente não, antigamente eram
conjuntos de livros que falavam resumidamente de um determinado assunto, por exemplo, mais ou menos parecido com a Wikipédia, né? Mas eram logicamente informações mais robustas no sentido de séries, no sentido de pesquisadas, não que no Wikipédia não seja, mas algumas informações ali a gente tem uma certa dúvida, então era mais ou menos o Wikipédia, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos a Barça, que era uma coleção de livros vermelho, né? Então quando eu ia fazer trabalho da escola, então eu ia pesquisar na Barça. Vamos lá, bora pesquisar na Barça aqui, o que a professora quis passar. E tem um episódio de Friends, então, no Joey. Eu bati aqui no meu tripé, foi mal, vai ficar assim mesmo. Agora acho que vai ficar meio tortinho. Beleza. Me empolguei aqui, desculpa galera, mas é assim mesmo, é ao vivo. E aí teve um episódio lá de Friends no Joey, que ele foi fazer o quê? Ele foi tentar se interagir, aí veio o vendedor e falou, tem aqui toda a coleção e tal. Aí o Joey, quanto é que é essa coleção aí, cara? Aí ele falou, custa tanto. Ele, eita, não tenho. Aí o vendedor, mas eu posso te vender só um livro. Então você escolhe uma letra e compra aqui um livro. Aí o Joey foi lá e escolheu tipo letra V, alguma coisa assim. E aí de noite a galera foi conversar e foram puxando assuntos com outras letras. Aí o Joey ficou injuriado porque ele estudou sobre a letra V. Então ele tinha vários tópicos sobre a letra V, né? Então ele foi lá e foi puxando assuntos assim bem aleatórios que começavam ali com a letra V e a galera ficou, né? Que diabo é isso daí? E todo mundo ficou estranhando e a graça é justamente essa. Mas o princípio por trás é que a leitura fortalece a conexão social. O sexto e penúltimo benefício, porque eu já vou falar do benefício que o C.S. Lewis traz para a gente, que para mim é o mais importante aqui dentro disso tudo, são os benefícios neurológicos. Então, a ativação cerebral diversificada, porque a leitura envolve várias áreas do cérebro, assim como também a interpretação visual, processamento linguístico e a associação emocional. Então, a gente tem aí várias áreas do cérebro sendo ativadas no processo de leitura, assim como também aumento da conectividade cerebral, né? Então a gente tem linguagem associada à compreensão, então isso vai gerando ali várias conexões e daí os benefícios da leitura, né? Que é uma atividade puramente intelectual, é como se fosse de fato uma atividade física para o nosso cérebro. Por isso é muito importante você cultivar esse hábito da leitura. Bom, e eu queria compartilhar aqui com você o que o C.S. Lewis nos diz sobre a leitura. Será que você vai dar aqui na minha tela? Eita, não vai dar, deixa eu diminuir aqui. Pronto, beleza. Então, o C.S. Lewis argumenta que ler é uma forma de transcender as limitações da nossa própria perspectiva, permitindo-nos enxergar o mundo com os olhos de outras pessoas. Então, o C.S. Lewis ele consegue descrever a literatura como se fosse ali uma janela e porta. Bem aqui na minha frente eu tenho um janelão aqui no consultório, né? Então a literatura é como se fosse essa janela e porta que ajuda a sair desse ambiente interno e olhar para esse ambiente externo, entrar em novas realidades, né? Ampliando a nossa empatia, ampliando a nossa compreensão. Então o C.S. Lewis ele vai entender que o hábito de leitura, que o ser humano lê, e esse ato de ler é comparado com o ato de amor e a virtude, e ao cultivo de virtude. Por quê? Porque no amor e na virtude a gente abandona a nossa própria vida, vamos dizer assim. No ato do amor e no cultivo da virtude, a gente sai da nossa prisão da individualidade e a gente se permite que a gente seja outra pessoa, inclusive que a gente se entregue a outras pessoas. Então a boa literatura quebra muitas vezes esse movimento que é somente individualista.
Muitas pessoas acham que ler livros, que a literatura é um ato individualista, é um ato egoísta, porque é uma atividade solitária de fato. Mas o fim, vamos dizer assim, eu não queria nem usar isso, mas o fim da literatura, tá, não é o fim da literatura, beleza? Mas uma das maneiras, né, uma das consequências da literatura, melhor dizendo, é a gente conseguir sair de si mesmo. Isso é muito importante, né, porque se você ler bons livros, se você cultiva o hábito da leitura e você cultiva ali, você quer de fato amadurecer, você quer de fato efetivamente se tornar uma pessoa melhor, então a consequência de você ler bons livros é sair de si. Então o C.S. Lewis diz que a gente lê por conta disso. Olha só que bonitinho. Então a gente consegue contemplar outras realidades, a gente consegue sair da nossa bolha, a gente consegue sair do nosso mundinho fechado. Então a literatura não é apenas uma fonte de prazer, mas ela é um caminho para a gente se tornar mais consciente, mais compassivo, mais aberto ao vasto espectro da experiência humana. E lembra no começo do vídeo que eu falei que eu sou testemunho vivo disso? Porque, como eu disse, eu sou psicólogo de profissão, então a literatura fez e faz com que eu consiga compreender realidades, que eu consiga compreender descrições das pessoas, dos pacientes que chegam e conversam comigo. Né? Então, eu já vi algo parecido aqui, nessa leitura bem que eu lembro que eu vi isso. Isso daqui eu lembro que eu vi isso. Essa história aqui, não é inédita para mim. A pessoa, as particularidades, a personalidade dela é inédita, mas a história, isso daqui eu vi em Ulisses, na Odisseia. Isso daqui eu vi em A Fugitiva, no conto da Alice Munro, uma dependência emocional. Essa paranoia, essa desconfiança eu vi em Bentinho, em Dom Casmurro. Essa idealização doida, essa tentativa de salvar o mundo, eu não vi em Dom Quixote. Essa preocupação, se tá pirando ou não, se tá ficando louco ou não, se tá perdendo o controle ou não. Será que eu não vi isso em Alienista também? Então, a literatura tem essa possibilidade de convidar o leitor a refletir sobre como os livros moldam quem somos e como os livros ampliam a possibilidade da gente enxergar o mundo, enxergar a vida, enxergar as pessoas, enxergar as relações. Então, de fato, descobrir isso mudou completamente a minha vida. E isso daqui agora é muito importante que eu vou te dizer, porque talvez você queira construir um hábito de leitura. E se você tem essa vontade de construir um hábito de leitura, então eu indico que você clique aqui nesse vídeo e assista lá, porque eu te dou dicas para construir um hábito de leitura. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!